Afora isso, nós temos os nossos grupos de estudo na nossa casa. Temos na segunda-feira, às 19h30, esse trabalho, esse grupo de estudo que inclusive aceita principiantes. Nós externamos com isso um convite a todos a nós começar a pensar mais seriamente nesta possibilidade, de adentrar os grupos de estudo, começar a estudar a doutrina espírita conosco. Não necessariamente para nos fazermos espíritas ativistas, não é necessariamente o caso, isso é um decoro íntimo de cada um, que com o tempo vai definir se é o caso ou não. Mas todo aquele que quer se fazer trabalhador espírita ou participar de uma mesa mediúnica, por exemplo, no caso da mesa mediúnica espírita, vai ter que necessariamente estar acompanhando um grupo de estudo. Temos essa opção na segunda-feira à noite, todas as segunda-feiras de noite às 19h30. A outra opção tão importante quanto a primeira é o grupo de sábado, às 18h30, também nesse caso, inclusive direcionado a iniciantes. Fica esse convite, então, nós temos 2 grupos de estudo para que se calcule a possibilidade de nós começarmos a acompanhar um trabalho de estudo da doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita é para nós nos aperfeiçoarmos como seres espirituais em evolução, não necessariamente para nos fazer espíritas ativistas, mas é importante para todo e qualquer que se conheça a ciência do espírito, para saber o que é o espírito, como funciona essa questão, qual é o nosso destino na Terra. É isso que nós vamos aprender nos grupos de estudo. E essa outra opção, aos nossos jovens, aqueles de nós que tenhamos jovens em casa, nós podemos fazer esse encaminhamento. No sábado à tarde, a partir das 17 horas, o grupo Florescer da Consciência. É um programa que é inclusive apresentado de forma online, que pode ser acompanhado pelos nossos jovens, inclusive de casa. Claro que o presencial é incomparável, né? Então, se der para trazer eles até aqui, melhor ainda. Mas tem essa terceira opção de estudo aos nossos jovens, o grupo Florescer. Qualquer dúvida é só conversar depois com o pessoal do sábado, ou com a Isabel, por exemplo, que é a diretora desse trabalho. Porque, afinal de contas, estudar a doutrina espírita é aprender sobre espiritualidade. É profundamente necessário que tenhamos consciência da nossa realidade espiritual. Somos espíritos em evolução e, portanto, precisamos urgentemente começar a aprender a respeito do espírito. Quem somos nós? O que estamos fazendo na Terra? O que nós podemos aprender com a relação com o mundo espiritual? Com as sessões mediúnicas espíritas, por exemplo. Esse quadro que nós recortamos de uma propaganda de uma editora. Mas o recado é muito importante, é para todos nós. Estudar a doutrina espírita é nos dar por conta de que somos seres espirituais e aprender sobre isso. Vamos meditar um pouco sobre sessão mediúnica espírita. O que é uma sessão mediúnica espírita? Podemos conversar abertamente sobre o que é uma sessão mediúnica. Mas uma sessão mediúnica espírita está trazendo uma caracterização específica que precisa ser observada com atenção e carinho, porque se trata de um formato de sessão mediúnica que se adequa aos princípios espíritas, à exigência que se faz para uma sessão espírita, sessão mediúnica espírita. Porque ser espírita é uma coisa, ser médium é outra coisa. E ser médium espírita é outra, terceira coisa, que é realmente muito importante. Porque a relação com os espíritos, ela é natural do ser humano. E a relação com os espíritos, o trabalho mediúnico, ele pode ser desenvolvido das mais variadas maneiras. Mas para caracterizar uma sessão mediúnica espírita, há que se ter alguns critérios, que se encaixam dentro de um procedimento de consciência e responsabilidade. Porque a partir daquele momento que você se propõe a trabalhar com a mediunidade em um centro espírita,
vai ser cobrado de nós uma postura bem mais séria, mais adequada a um exercício de mediunidade sério, proveitoso e direcionado. Porque uma coisa é trabalhar com a mediunidade, outra coisa é fazer com que esse trabalho da mediunidade tenha um sentido, um propósito, um aproveitamento. Porque queiramos ou não, a relação com o mundo espiritual, de uma forma mais aberta, mais ampla, que se entenda, de mundo espiritual, nós haveremos de concordar, se participarmos do estudo da doutrina espírita, nós vamos aprender que existe todo tipo de espíritos na espiritualidade. E, portanto, essa relação pode ser, às vezes, conflituosa. E é o que se vê no mundo aí fora. A relação com os espíritos não é toda ela, em todos os lugares, de todas as maneiras, nem sempre ela vai ser uma relação equilibrada e proveitosa. Em muitos casos acontecem processos obsessivos sérios, por falta de critério, por falta de consciência. E é aqui que entra o trabalho espírita, trazendo-nos a consciência de o que é espiritualidade. Como que nós podemos trabalhar com a espiritualidade? Como nós podemos fazer com que o trabalho mediúnico espírita seja adequado aos padrões que se exige de um homem de bem, de um cristão, de um espírita. Quando eu disser de um espírita, eu estou incluindo todas as outras qualificantes: homem de bem e cristão. Porque para ser um bom espírita, nós teremos que estar nos esforçando para ser um pouco melhor do que somos, esforçando realmente, com realmente interesse de se fazer melhor, melhor ainda do que somos, por mais bom que nos consideremos. E para ser espírita vai ser necessariamente cristão, porque quando nós falamos de uma coisa ou de outra, nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo princípio moral, evolutivo, espiritual e assim por diante. Nós fomos encontrar esse trabalho no jornal Seara Espírita de Santo Anjo, no número 300, uma matéria do Luiz Roberto Scholl, com esse título: Sessão Mediúnica Espírita, condições necessárias para a sua realização. E no frontispício desse jornal, na página, em cima da página, eles sempre colocam algumas frases de efeito. E numa dessas margens, nós vamos encontrar essa assertiva de Jesus. Este ensinamento de Jesus, que cabe perfeitamente na proposta que nós estamos tentando trazer. De consciência espírita, consciência cristã. Para pensarmos em ser espírita ou ser médium espírita, buscai primeiramente o reino e a sua justiça. Buscar primeiramente o aperfeiçoamento do ser espírita. Alguns educadores nos dizem, nos ensinam que não existe educação, que não existe formação de faculdade mediúnica, existe a educação formação da faculdade mediúnica, educação da faculdade mediúnica. Essa é a expressão que eu estava tentando dizer e não conseguia. Nós precisamos, antes de mais nada, nos fazer evangelizados, cristãos, espíritas por excelência. Aí sim, nós poderemos estar nos aprontando para frequentar, participar, trabalhar em uma sessão mediúnica espírita. Por isso, procurar primeiramente o reino de Deus, que está no íntimo da criatura, sempre, de todas, e a sua justiça. Porque de forma diferente não vai estar caracterizado nas condições necessárias que se exige para uma mesa mediúnica espírita. E numa outra margem desse mesmo número do jornal, tem este conceito
de Allan Kardec, que nos diz que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E aqui nós já começamos a nos encontrar com algumas definições. Todos aqueles que, de alguma forma, recebem essa influenciação dos espíritos, é por isso mesmo médium. E se nós formos estudar a doutrina espírita, nós vamos aprender que todos os seres trazem, por natureza, em si, essa faculdade. Todos, de alguma forma, recebemos a influenciação dos espíritos, através do sonho, através da inspiração. De várias maneiras, os espíritos podem estar nos influenciando. Então, a princípio, não estou dizendo que todos nós somos médiuns. Eu estou dizendo que todos nós temos, no mínimo, em germe, a faculdade e que pode ser desenvolvida agora nessa encarnação ou um pouco mais adiante. Mas temos. Porque os espíritos conseguirão nos influenciar muito mais do que nós imaginamos, é o que nos ensina o Livro dos Espíritos. De resto, são eles que nos dirigem. E quando os espíritos trazem essa afirmativa para Kardec, na questão 459, eles não especificam quais os que estão sendo dirigidos pelos espíritos. Eles dizem que a mais das vezes eles nos dirigem. A mais das vezes. Não especificando se é o médium, que nós entendemos como médium ou não. Mas, médium é aquele que sente em um grau um pouco maior e mais visível e com um melhor nível de eficiência essa capacidade de intercambiar entre um mundo e o outro, no caso específico, entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo. Aquele que tem essa faculdade já relativamente desenvolvida, relativamente aberta, que pode trabalhar com ela de uma forma mais consciente, que já exercita esse intercâmbio entre uma pátria e outra. Este sim, nós classificaremos como médiuns. Aqueles outros que não têm uma sensibilidade maior, uma percepção melhor, ainda podemos dizer que, embora tenha em germe a faculdade, ainda não pode ser classificado como médium, porque realmente não vai exercitar a mediunidade. Toda atividade exige requisitos condicionantes. Toda e qualquer atividade, quanto mais sério for esse exercício, mais se exigirá algumas condicionantes para que se faça com eficiência. Da mesma forma que nós não podemos largar um médico aparelhado em condições que tenha passado por todos os estágios e todas as etapas para cuidar de um doente, nós não largaremos um médico que já esteja formado, mas ainda não fez esse aprimoramento e esteja realmente em condições. Um químico, imaginem uma pessoa inábil em um laboratório de química, os acidentes que podem provocar. Da mesma forma com relação à mediunidade. A mediunidade mal cuidada, mal direcionada, sem conhecimento, pode provocar prejuízos sérios para nós e para esses espíritos. Porque se eles podem vir nos desencaminhar na direção de um processo obsessivo, por exemplo, eles também estão sendo prejudicados. Porque eles estarão produzindo algo que não é condicionado ou em condições com a lei de progresso e de aprendizado que nós precisamos desenvolver. Então, toda atividade séria exige requisitos condicionantes. Não é assim largar porque tem mediunidade e vai para a mesa mediúnica. Primeiro, evangelizar-se.
das quais dependem as qualidades do resultado, o resultado desse trabalho que se desenvolve. Nas sessões mediúnica espírita, e aqui já vai especificar, porque é o nosso caso, não vamos falar de sessão mediúnica, nós vamos falar de sessão mediúnica espírita, que é um caso específico, uma forma específica de exercício da mediunidade. É basilar o conhecimento de seus mecanismos e as razões. Como é que nós vamos entender o mecanismo de uma sessão mediúnica, as razões pelas quais se faz uma sessão mediúnica em um centro espírita? Se não temos esses conhecimentos básicos, nós não estamos em condições de exercício. Por isso a necessidade de nos matricularmos antes em um grupo de estudo, que estude essa questão de uma forma mais específica, ou ao menos que nos dê a noção necessária e mínima a respeito da espiritualidade e da relação que pode ser estabelecida de nós para com eles. Então, nas sessões mediúnicas espírita, é basilar o conhecimento de seu mecanismo e das razões pelas quais se faz um trabalho mediúnico. E alguns itens que precisam serem observados. Conhecimento aprofundado da doutrina espírita, do conhecimento espírita, da ciência do espírito. O espiritismo é a ciência do espírito. É a que mais claramente, mais objetivamente se desenvolve a respeito do conhecimento com relação ao espírito. O que é espírito? Quais são as possibilidades de comunicação conosco? O espírito sobrevive, como é que nós podemos observar isso? Perceber essa sobrevivência do espírito? Conforme nos ensina Allan Kardec, primeiro nós temos que mostrar o que é o espírito, para depois convencer de que ele tem a possibilidade de sobrevivência à morte do corpo. Para aí então começar a falar na possibilidade da reencarnação. O conhecimento tem que ser escalonado, de forma que a pessoa vá percebendo passo a passo e chegar às suas próprias conclusões. Entender esse mecanismo. A partir do momento que tem consciência da espiritualidade, do mundo dos espíritos, da sua própria espiritualidade, da sobrevivência do espírito, da possibilidade de retornar quantas vezes forem necessárias e dessa possibilidade de intercâmbio entre essas duas pátrias, aí sim nós podemos começar a direcionar o entendimento de como exercitar a mediunidade, que será o quarto, quinto ou sexto passo. É sério, não é assim. Nós já vimos reclamação de pessoas que não foram colocadas na mesa, mesmo tendo mediunidade. Mas não é pelo fato de ter mediunidade, porque médiuns tem de monte aí fora. Mas quantos deles estão em condições de fazer um exercício sério e proveitoso? Aí é outro espaço, é outra exigência. Então, nós estamos trabalhando com algo que é sério e, portanto, tem que seguir algumas condicionantes. E uma delas é isso aqui, o conhecimento suficiente. Eu vou substituir a palavra aprofundado por conhecimento suficiente. Porque nós não podemos fazer juízo sobre o nível de conhecimento de outras pessoas, mas nós podemos perceber quando ela já está realmente preparada para enfrentar o que significa esse tipo de trabalho. Nunca se põe um iniciante em frente de risco em qualquer ciência. E se não faz isso lá na química, na medicina, na advocacia ou qualquer outra área, na sala de aula, por exemplo, não se bota uma pessoa inapta para dar aulas para as crianças. Não é professora Eliane, não é professora Rita. A professora tem que estar em condições suficientes para aí então começar a educar as crianças. Da mesma forma com relação à mediunidade, tem que ter conhecimento, como dizia, o suficiente. Para uma sessão mediúnica espírita, é necessário conhecimento amplo da doutrina. Aqui
aqui já muda um pouco a forma de expressão, já diz conhecimento amplo. E é realmente, precisa ter um amplo conhecimento da doutrina espírita, porque vai ter consciência do que é espírito, do mecanismo de comunicação deles para conosco, de nós para com eles. Amplo conhecimento da doutrina, com senso de responsabilidade e compromisso. Aqui nós já começamos a desenhar a característica do médium espírita. Conhecimento, responsabilidade, compromisso, e vejam que tem 3 pontinhos. Quer dizer, poderíamos continuar essa classificação com outros qualificantes. Mas, para que ela seja espírita, exige-se conhecimento amplo, senso de responsabilidade e compromisso com a causa. Esse amplo conhecimento está nessas 3 obras, no mínimo. Para nós nos fazermos médium espírita, nós temos que conhecer o livro, no livro dos Espíritos, ter conhecimento do que é espírito, aonde que eles estão, o que é feito desses espíritos depois da morte do corpo físico, quando partem para a espiritualidade. Conhecimento das leis morais que regem a vida humana, a evolução espiritual. Conhecimento da lei de justiça, amor e caridade. O futuro do espírito na espiritualidade, as penas e gozos dos espíritos na espiritualidade. São questões mínimas para estabelecer uma relação educada, gentil, respeitosa e proveitosa com eles que partiram para a espiritualidade. O livro dos Espíritos vai nos ensinar que existem espíritos de toda ordem, desde os mais inferiores, dos mais simples, muito mais próximos da ignorância total, aqueles medianos, que são os que mais se relacionam conosco, e aqueles espíritos superiores que são as luzes do mundo, as vozes do céu, como dizíamos em outro momento, nesta mesma mesa. Essa escala de espíritos, nós temos que ter uma noção mínima, porque todos eles, por mais inferiores, têm a possibilidade de estabelecer contato conosco. E como que nós vamos trabalhar isso, se não temos noção mínima do que está acontecendo? No livro dos médiuns, nós vamos estudar os mecanismos da mediunidade. O que são médiuns, que tipos de médiuns existem, sobre a obsessão, essa tragédia mundial, eu poderia dizer, porque realmente o processo obsessivo está solto, porque as pessoas não têm noção da sua responsabilidade espiritual, de si próprio como seres espirituais, e não tomam os devidos cuidados com relação ao espírito, por estarem exercitando uma mediunidade sem critério, sem cuidado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender a nos evangelizar para nos tornar em condições morais e espirituais para poder trabalhar conosco, com os outros que estão ao nosso entorno e com a espiritualidade. Se nós não tivermos o espírito cristianizado, educado pelo Evangelho de Jesus, nós não estaremos em condições de um bom exercício mediúnico. Segundo condicionante, recolhimento e comunhão de pensamento. Recolher-se para dentro de si. Ter essa capacidade de... Para isso nós temos que entender o que acontece no nosso mundo interior. Mas precisamos saber voltar para dentro de nós. E ter essa comunhão de pensamento entre as pessoas que estão envolvidas no mesmo trabalho. Homogeneidade mental e afetiva favorecem a concentração. Homogeneidade, quer dizer, todos no mesmo padrão psicológico e moral. Isso é homogeneidade. Afetiva e moral. Reforçam a capacidade de concentração. Imaginem pessoas dentro de uma mesma sala, em torno de uma mesa, ou numa mesma sala, com vários tipos de ideias, de pensamento e comportamento, de energia pessoal. Se não há afinidade, não há possibilidade de concentração.
Um profundo conhecimento, profundo sentido ético é uma das exigências básicas. Profundo sentido ético, ou seja, ter noção de responsabilidade sobre o que pode e o que não pode, o que é e o que não é. Identificação com o trabalho e com os seus verdadeiros objetivos. Identificar-se, porque não adiantaria eu dizer para você cristianizar-se, evangelizar-se, se você não tem isso como regra pessoal, de melhorar-se, de fazer-se adequado a um trabalho desta ordem. O tamanho adequado, segundo André Luiz, no livro Desobsessão, no capítulo 20, o tamanho máximo de uma sessão mediúnica espírita é de aproximadamente, botando o mesmo número, 14 pessoas. Mais do que 14 torna-se muito heterogênea e é difícil haver aquela homogeneidade. Para um número mínimo, segundo os estudos da doutrina, é 5 pessoas. Menos do que 5 já se torna, digamos assim, sem volume e força suficiente para o desenvolvimento. Já vi sessões mediúnicas com 4 pessoas. Com menos de 4 eu pedi, suspendamos e deixamos para a semana seguinte. Mas com 5 ao mínimo, para ter elemento suficiente para desenvolver as várias tarefas que são exigidas. Então, o tamanho de uma sessão, ela não pode passar, segundo Allan Kardec, de 13, 14 ou 15 pessoas, 16 já é demais, segundo ele. André Luiz diz que o máximo é 14. O ideal é em torno de 10, 8, 9 ou 10 pessoas. Na nossa mesa, para um círculo relativamente confortável, é 6 pessoas, 3 de cada lado e 1 em cada ponto, ou 4 de cada lado e 1 de cada ponto. Mas isso torna-se difícil. Há a possibilidade de botar uma segunda fileira de cadeiras numa mesma sala, por exemplo. E alguns dizem segunda corrente. Não existe segunda corrente. Estando na sala, está na corrente. Para usar a mesma expressão corrente, entenda-se, elos que se fecham. Porque estando na sala não existe primeira ou segunda corrente. Estando na sala está no enfeixe que compõe aquela personalidade de reunião, que é uma reunião. Andando. Uma terceira condicionante, regularidade e pontualidade nas reuniões. Precisamos ter regularidade, não é uma brincadeira. E vem quando dá, quando está bem. Quando não está chovendo ou quando o sol não está muito quente. Quando tem festa, quando tem futebol, não. O senso de responsabilidade diz que você tem que ter esse dia, esse horário, como uma das suas prioridades mais importantes. Naquele dia, naquele horário, eu tenho que estar lá. Porque o trabalho está organizado contando comigo. A espiritualidade espera por mim nesse momento. Não é quando está bom ou quando eu estou satisfeito com a vida. Há que se ter pontualidade, começar na hora certa. Não é qualquer hora se nós começamos, não. 8 horas é 8 horas. Não é uma exigência absoluta de ser exatamente às 8 horas, nem 1 minuto mais, nem 1 minuto menos. Não é essa uma exigência absoluta, mas uma condição de responsabilidade e disciplina para os médiuns. Ou seja, ele tem que ter esse senso, naquela hora ele tem que estar ali. E de repente, na conversa, no grupo de estudo, que normalmente fica antes da sessão mediúnica, a gente acaba avançando 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos eu já acho atraso demais, mas pode acontecer. É melhor atrasar a sessão do que não fazer. É como eu digo às vezes, há alguns irmãos nossos que chegam pedindo perdão por terem chegado atrasados. Eu digo, é melhor chegar atrasado do que simplesmente não vir para uma sessão mediúnica. Pode até atrasar um pouco, mas é melhor fazer a sessão do que simplesmente desistir. Outra condicionante, o trabalho mediúnico deve ser sério e instrutivo. Sério, objetivo sério, não comporta brincadeira e ter o objetivo de instrução, ou seja,
Nós estamos aqui para, primeiramente, aprender sobre nós como seres espirituais. Deve estar livre de curiosidades, especulações e interesses menores. Se é só para ver como é que é, então fica de fora. Mesmo porque, normalmente é o que deve ser, pelo menos, que é o que acontece na nossa casa e nas casas espíritas que eu conheço na cidade. Eu posso dizer isso tranquilamente, porque conheço bem as casas. Exige-se que a pessoa tenha iniciação suficiente para participar. Porque se ela vem só por curiosidade, por interesses pessoais, por especulações não dignas, normalmente nós pedimos que espere o tempo passar, evangelize-se primeiro, entenda o que é o espiritismo, o que é a relação do mundo carnal com o mundo espiritual, e quem sabe com o tempo, se vocês tiverem condições, podem voltar. Mas evitamos que a pessoa que não tem conhecimento participe de uma mesa mediúnica. Não porque seja proibido, é porque ela vai atrapalhar o trabalho, não vai tirar proveito, enfim, será inclusive um gesto de descaridade para com essa pessoa, porque poderá estar criando um problema para si, um processo obsessivo, por exemplo. A sessão do corpo, que nós comentamos outra vez. Não é que ela seja proibida, não é proibida, não existe proibição. Nós espíritas não proibimos ninguém de nada. Mas a sessão tal da sessão do copo, que nós ouvimos tantas vezes comentar vida fora, por que ela é pouco recomendada? Porque a pessoa está despreparada, não tem conhecimento da responsabilidade e está, me permitam o uso da expressão, cutucando as entidades que estão do outro lado, que de repente podem não gostar do que estão vendo, do que estão sendo provocadas, e criar um problema para nós. Um problema para nós e para eles. Devem atender ao propósito de utilidade moral e intelectual dos seus participantes. Aí sim, ela é espírita. Quando ela terá esse propósito útil, tanto para os que estão presentes, como para a espiritualidade que se envolve nesse momento. Nós temos que lembrar que nesse momento nós estamos invocando os espíritos. Portanto, há um envolvimento de espíritos que vêm da espiritualidade participar desse trabalho. E se eles recebem notícias de que está acontecendo uma sessão lá em tal lugar, os mais curiosos da espiritualidade vão lá. Mas se eles chegarem cá e encontrarem um ambiente sério, eles não vão achar engraçado nem um pouquinho e vão para outro lugar. Porque nós não ficamos, e nem mesmo os espíritos ficam, em ambientes em que não se sintam acolhidos, aceitos, admitidos. Mesmo nas reuniões experimentais, que é aquelas que se faz para a comprovação do fenômeno mediúnico, as científicas, de pesquisa científica, que acontecem ainda hoje, que aconteceram lá no tempo de Allan Kardec, se requer observância espiritual e moral. O interesse tem que ser sempre direcionado à realidade espiritual, ao espírito que está encarnado, à relação deles com os espíritos que já estão na espiritualidade. E esse fundo moral elevado. Assim, o objetivo individual será sempre moral e espiritual. Nunca transversando para interesses mesquinhos, sem importância, sem objetivação, sem aproveitamento. Definidas pelo amor, o servir, o bem e a transformação íntima. Aqui está descrita as exigências para se fazer médium espírita. O médium espírita terá que ter essa objetivação do valor moral e espiritual do que está fazendo, do amor para consigo e para com a espiritualidade, para com o mundo, o senso de servir, o objetivo de servir, porque a sessão mediúnica não é para nós conversarmos com o espírito, é para que se crie um momento de aproveitamento, de serviço, de servir para nós, para os que estão conosco e para os espíritos. Porque muitos espíritos vêm nesse momento receber orientação. Saem daqui com proveito. O bem e a transformação. Procurai o reino de Deus antes.
Isso é transformação moral, transformação íntima. Procurar primeiro o reino de Deus. Entenda o que é o reino de Deus. Busque esse objetivo, que estará criando as primeiras condições para se fazer médium em uma casa espírita. O médium deve ter consciência do seu papel e importância na experiência mediúnica. Deve ter consciência da sua participação. Desenvolvimento moral, isso aqui é muito sério. Nós não somos exemplos de moralidade, mas temos que ser exemplo de esforço de melhoramento moral. Aquele que se esforça constantemente para vencer as suas mazelas, as suas más tendências. É isso que se exige de nós. Olhe para si e tente qualificar-se e veja o que tem que melhorar. Estará no desenvolvimento moral. Porque infelizmente ainda não somos exemplos de moralidade, mas exige-se de nós esse esforço de melhorar-se. Recolhimento e entrega como mediador. Recolhimento quer dizer capacidade de voltar para dentro de si, para não entrar no burburinho, na agitação do mundo e ter paz interior suficiente. Porque não adiantará chegarmos numa sessão mediúnica em estado de agitação e de revolta, porque isso será sentido pelos espíritos e eles passam a não levar a sério o que se está dizendo. Por isso o senso de responsabilidade, a entrega, o recolhimento para estar em estado de equilíbrio que se faz necessário. Colaboração abnegada. Esse espírito cristão de entrega, de vencer as suas dificuldades e ser bom para os outros mesmo que não estejam sendo bons para conosco. Esquecer os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, para pensar na vantagem que pode se levar àquele outro. Desejo sincero da reforma íntima. A reforma íntima tem que ser um desejo constante, um esforço constante de se conseguir. E nessa sexta condicionante nós vamos encontrar no livro dos médiuns, a caracterização da verdadeira sessão espírita, conforme nos ensina Allan Kardec em Os Livros dos Médiuns, que é praticamente a repetição do que já dizemos, porque foi nisso aqui que se embasou o nosso autor. Perfeita comunhão de vista e sentimento. Objetivação. A nossa visão da coisa tem que estar equilibrada com os demais que compõem essa sessão mediúnica. Vista e sentimento direcionado a esse objetivo. Benevolência recíproca entre todos os membros. Benevolência recíproca. Nós temos que trazer esse sentimento de bondade, de gentileza e respeito para com os outros que estão compondo essa sessão mediúnica, sejam eles encarnados ou desencarnados. Tem que receber da nossa parte toda a nossa benevolência. E ela tem que ser recíproca. Caso contrário, não haverá sintonia. E não havendo sintonia, não há condições de um bom exercício. Negação de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Negar-se a tudo que não esteja servindo à caridade cristã, para conosco e para com os espíritos. Negação de todos os sentimentos contrários a esse sentimento, ao verdadeiro sentimento de cristão, de cristandade, de amor ao próximo. Desejo único de instruir-se e melhorar-se com os ensinamentos dos bons espíritos. Nós não estamos aqui para ensinar os bons espíritos como é que é a vida. Nós estamos muito mais para aprender com eles. E ter esse senso de que estamos ali para aprender com os espíritos. Por mais inferiores que eles, ignorantes que sejam eles, eles estão sempre nos ensinando alguma coisa. Esse senso de instruir-se vai tirar boas conclusões mesmo daquela comunicação mais inferior, mais revoltada, mais infeliz, daquele espírito que veio ali, às vezes acontece, tentando bagunçar a situação.
E se nós temos senso de instruir-se, mesmo Ele está nos ensinando alguma coisa. Exclusão de todo sentimento de curiosidade nas comunicações. Não ficar assim, sabe, tentando entender se é realmente, se vai realmente, se é, que tipo de espírito, o que ele quer com isso. Respeito para com esse espírito. É uma alma. E conforme nos ensinam a boa filosofia, se você tocar uma alma, seja apenas uma alma. Se nós tocarmos um espírito com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós temos que tocá-los como almas. E com alma, ou seja, com sentimento. Sentimento da verdadeira caridade cristã. Recolhimento e silêncio respeitoso durante a conversação com os espíritos. Responsabilidade quer dizer ter esse senso de silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. A associação de todos os assistentes pelo pensamento. Estarem associados, comungados, com o mesmo objetivo, com o mesmo princípio. Concurso dos médiuns na negação de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia, e pelo único objetivo de serem úteis a si, aos outros e aos espíritos. Para que se possa chegar a uma mesa espírita, nós temos que ter esses critérios de responsabilidade, de senso moral, de caridade e conhecimento de causa. Não é uma brincadeira, é algo extremamente sério, porque poderemos estar nos prejudicando e prejudicando espíritos que devem ser tocados como almas, como criaturas que têm sentimento, que têm pudor, que têm seus problemas, suas dúvidas, seus medos, enfim. O sentimento de verdadeira caridade cristã exige de nós postura de utilidade e responsabilidade. Correto? Essa é a primeira lição para aquele que quer se candidatar a uma mesa mediúnica. A primeira dica é: trate de estudar. Trate de fazer-se um bom cristão. E aí nós podemos começar a conversar. Ok? Que Jesus nos ilumine. E nós possamos, assim, inspirados em Jesus, o nosso Mestre, entrar em estado de prece, elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre querido, pedindo luz e bênçãos para os nossos corações. Que nós saibamos receber em nossa alma, nesse momento, as melhores energias de paz e de equilíbrio, de boa inspiração. Possamos levar aos nossos lares a mesma inspiração, a mesma energia. Às casas de assistência, aos hospitais, aos presídios, a todos, recebam nesse momento as melhores energias de paz e de felicidade. Aqueles irmãos nossos nas ruas, nas praças, recebam também o nosso carinho, a nossa energia. Que as bênçãos do Pai Maior estejam sempre no coração de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.